Ó, tem uma coisa também, a gente está falando de natureza, né? É tão bom a gente ter as nossas plantas e flores em casa, mas o mais importante é a gente saber cuidar, não é não? Então, ó, seu caule, adivinha de quem que a gente vai falar? Pode chegar a 1,5 metro de altura. E suas folhas delicadas trazem elegância e leveza para os ambientes. Você já ouviu falar sobre o bambu da sorte? Embora ele seja chamado de bambu, na verdade a planta é uma dracena, nativa da África. Que tal a gente aprender a cultivar essa espécie que, além de linda, traz verde para dentro de casa? Quem nos ensina é o professor de jardinagem, Randolph Fidêncio. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde! Boa tarde! Fico muito feliz sempre de estar aqui com vocês. Nós também, sempre, bom, viu? Muito bacana, obrigado. Demais, cara. A gente já adorou, porque a gente já falou assim, poxa, dá pra você cultivar de duas formas, né? Exatamente. E fora que ele embeleza mesmo, ele traz o verde. Muito. Sabe o que é melhor dessa planta? Ela é muito versátil, muito fácil de ser cultivada. Você não tem segredo nenhum, tanto na terra como na água. A gente vai dar aqui umas dicas bem básicas, mas assim, é a planta coringa para ter dentro de casa, ambiente interno. Você quer uma planta para escritório, né, para um, sei lá, um local de trabalho, um salão de beleza, ela embeleza mesmo. Embeleza mesmo. Quando a gente fala de bambu, qual que é a diferença dele do bambu da sorte para o bambu? É que o bambu normalmente ele é bem mais rústico, o bambu comum, né? Um porte bem maior, mais rústico, de cultivo para ambiente externo, para sol pleno. Aqui, sabe daquela história que o bambu, com o vento, ele quase cai, mas ele volta para o lugar. Então, ele é super resistente, os dois. A diferença básica é essa. Esse aqui é mais ornamental. Você também pode cultivar. Se ele estiver na terra e no vaso, ele pode ficar bem grandão, como você falou. Tá. Mas a vantagem é conseguir fazer esses arranjos menores. Você vê isso aqui, Tá esse lindo. barquinho, que graça. Coisa mais linda. É um presentão, né? É isso que eu ia falar, é um presentão. É um presentão, é super decorativo e traz a natureza pra dentro de casa, assim, nem que seja só um pouquinho, mas ele traz. E eu tava falando pra Abby que é bom que não precisa aguar, né? Já tá na Eu água. falei pra ele parte que... é ótima. mas tem que trocar a água, né? É pra falar pra ele, não dá pra se deixar sem também a água ali, pequeno ó. problema também. Aqui foi usado aquele gel Olha que bolinha, legal. é super fácil de encontrar isso aqui em supermercado, em loja, até de decoração ou de jardinagem mesmo. Então, aqui não tem que fazer nada. Aham. Ele se aproveita, né, do ambiente que está aqui dentro para, vou até puxar um pouquinho para você ver como ele forma a raiz. Olha essa Ai, coisa que mais lindo. linda. Olha que lindo, É lindo cara. demais. Demais. Aí, se você quiser cultivar só na água, como é o caso desse aqui, aí é uma dica super importante. Graça. Tem que trocar a água. Agora, se a pessoa acha que tem preguiça ou não vai lembrar, coloca umas gotinhas de água sanitária, porque a gente está com um problema super grave, infelizmente ainda. Ainda, né? Até pior, né, de dengue. Então, eu vou ensinar a fazer de uma forma que não tem que se preocupar com nada disso. A gente não vai nem colocar água sanitária e nem ficar trocando. Então, fazer isso já. Boa. Mas se quiser cultivar só na água dessa forma, ou troca de 2 em 2 dias com água filtrada, ou põe gotinha de água sanitária. Muita gente fica preocupado de pôr a gotinha, porque às vezes erra a mão e aí vai amarelar e vai matar a planta. Então, na dúvida, aí troca ou usa o método que a gente vai ensinar a fazer aqui. Então vamos lá. Bom, mas deixa eu só perguntar uma coisa. Ana. Claro. Não, Pergunte. você fez aqui um esquema, tipo um bonsai, podemos dizer assim. É, um Isso bonsai, uma escultura, né? Isso aqui também. Que dá pra pra gente... fazer no mesmo... Ele vai crescendo conforme você vai modelando ele. Vai crescendo conforme você vai modelando, que lindo. ou se ele ficar um pouquinho torto no vaso ou no arranjo, por conta de a planta sempre procurar a luz do sol, né, a luminosidade, se ele ficar torto, a parte de cima começa a endireitar, então ele vai fazendo naturalmente um desenho. Sozinho. Aqui eu fiz realmente para mostrar que é possível você modelar, digamos assim, ele para fazer uns arranjos mais Muito especiais e diferenciados, né? Demais. Aqui pra gente ver a resistência da planta do bambu, pra gente se inspirar nele. Muito legal, viu? Quase quebra, mas não quebra. Então, Nossa, serve de... A folha é muito bonita, É muito né? linda. Ela é um verde muito A folha, o lindo. tronco dele também, olha, a parte do caule, que tem esse desenho, né, por segmentos assim, fica bem ornamental e bem bonito. Lindo. Então, eu vou usar para fazer o nosso arranjo esse aqui. Bora. Tá. Quando a gente deixa na água, mesmo que eu vou cortar um pra gente ver também, ele fica sem raiz nenhuma. Colocou na água rapidinho, já começa a formar isso aqui, Tá. que eu posso manter na água ou posso colocar num vasinho com terra. Quem é muito preocupado com questões da água, pode manter no normal, aquele plantio normal. Tá. Se for colocar essa parte, aqui ele forma a raiz ali. Por nosso arranjo, eu peguei uma coisa que todo mundo tem em casa, às vezes, que é um copinho. Esse aqui que eu ganhei, que eu acho muito bonitinho, muito lindo. Então, o nosso truque, eu vou usar pedrinha, essas pedrinhas de rio que eu já lavei, né? Usei uma peneira para lavar. As pedrinhas maiores eu vou colocar no fundo
até para ficar um pouquinho mais pesado. Aí coloco as hastes bem no meio para ficar bonitinho e seguro e completo com a pedrinha menor. Não é problema. Boa, obrigado. Aí, garoto, muito bem. Eu acho que eu esqueci meu funilzinho, que eu trouxe, deve ter ficado ali fora. A gente pega pra você. Aí, olha só. Pega pra gente, Gabi? Não, já foi, era pra usar pra isso aqui mesmo. É? Era só pra isso. Só pra então isso. tá Já bom. foi. Já Então, fui o seu funil. Olha como que a gente vai fazer, então, Abi, pra não precisar se preocupar, nem em trocar água e nem dar chance pro mosquito e pra nada disso. Aí, Biana, Ó, vou dica. pegar essa dica aí. Ó, a gente coloca a água e não precisa deixar ela passar da superfície. Então não vai ter água aqui em cima só um pouquinho livre. embaixo. É só um pouquinho embaixo, onde vai formar aquela quantidade maior de raiz. Ó, vocês que enxergam melhor do que eu tô sem. Ó, aí apareceu água aqui, né? Ó. Vai até Então, o limite da pedra, não? Abaixo da pedra. Abaixo da pedra. Esse é o Tá, nosso tá. grande trunfo para não dar chance de perigo. Pra não proliferar. E não legal, preciso que trocar. legal. Quando eu preciso dar uma lavada ou trocar, quando eu olhar pro meu copinho, pro meu vidro, e ver que tem aquele limo ali embaixo, tá um pouquinho sujo. Tá. Tiro tudo com calma, lavo as pedrinhas, de novo a pedrinha. Se ele ficou muito grande, eu posso, que nem aqui, ó. Vamos supor que a gente tava lá no nosso arranjo, né? Vou pegar de volta aquele da Lindo raiz. esse arranjo. Lindo demais, cara. Que E- Eu simplicidade. adorei essa das Simplicidade. bolinhas. É um vidro Demais, super simples. Demais. Lindo. Aqui, o tamanho ficou meio exagerado, né? Ele ultrapassou todo mundo em termos de altura, então eu quero cortar para diminuir. Então eu aquela escolho. idade. Segura aqui para mim, dar fazendo um favor. Ó, eu escolho um ponto no meio aqui entre um segmento e outro, né? Um risquinho e outro, e vou cortar aqui no meio. E eu tenho que contar, por exemplo, assim, geralmente tantos risquinhos, Não não. precisa contar o risquinho, só não pode ser muito aqui em cima, que é uma parte ainda nova da planta. Tá. Aqui eu posso fazer um outro vidro, posso colocar na terra o que for. Às vezes ele sente um pouquinho as folhas aqui de baixo, mas ele continua crescendo e forma raiz normalmente. O legal, e a resistência toda vem, porque essa parte aqui também eu coloco ou na água ou na terra e acontece isso aqui, ó. Ai, Olha que fofo. legal, cara. Tava Aqui eu tentando fiz naquela entender esse técnica aí. que eu ensinei já pra vocês Sim, fazerem, que é a sim. coquedama, né, as bolinhas Que lindo de isso. musgo. E olha só o que acontece. Lindo. Então aqui você tem o ponto de corte, que a gente usou aqui agora. Uma forma, assim, cirúrgica, 100% minuciosa, seria a gente pegar, quem está em casa vendo e é bastante preocupado, seria, nesse ponto de corte, pingar um pouquinho de cera de vela para selar. Isso aqui seria, assim, o auge do cuidado. Porque ele não vai nascer Perfeccionismo. aqui. Isso, ele não vai nascer aqui, ele vai pelas brotar do lado, laterais. como a gente mostrou aqui, ó. É tipo cana-de-açúcar, por exemplo. A gente tem que plantar deitada. E Por aí causa ela- daquele olhinho dela, né? E aí vai Isso. crescendo por ali. Esse também eu preciso fazer isso, porque eu vi que ele Não. cresceu pela lateral É, aqui. mas não tem foi nada a ver. colocado em pé, tá vendo? Como se a gente Não, tivesse sim, feito mas se isso eu quiser aqui. fazer vários brotinhos... Eu vou te confessar que essa experiência eu ainda não fiz. Já fiz muitas, mas essa ainda não. Porque a cana-de-açúcar é isso, a gente planta deitada ela, porque ela vai crescendo. Pra assim, né? incrível. eu acho É muito demais, legal. é. Você vê o poder da natureza e aquela coisa da planta, que é o ser vivo, ela quer continuar viva, Sem ela dúvida, quer continuar é. espécie. Então, ela vai dar o jeitinho. Então, o que eu falei de pingar a cera seria nesse ponto aqui de corte, para fazer realmente um selo nele mesmo, né? Não ter perigo de apodrecer nem nada. Mas aqui, eu te confesso que eu não usei, não pinguei nada, ele secou e parou. Então, e a planta quis continuar, Tá linda. quis continuar vivendo, ela soltou os Olha brotinhos isso, pequenininhos cara, que aqui. demais. Um charme. Temos perguntinha pra você já no Instagram. Bora, Coloca vamos lá. pra gente, Mi. Boa tarde, plantei o meu bambu na terra e ele não para de crescer. Já está no teto do apartamento. O que fazer? Pode podar? Olha lá, ó. Parabenizar você por fazer. Parabéns. É, muito bom. bom que tá Deve feliz. lindo, deve estar É um ótimo sinal, né, de muito prosperidade, sorte e tudo mais. E tem uma questão também da quantidade de hastes, né? Cada galinho desse aqui é uma haste. Então, a tradição diz que 2 hastes favorece os casais, 3 hastes a prosperidade, conforme você coloca no arranjo. Olha que legal. Pra quem gosta dessa coisa mais assim, é muito legal. Mas vamos voltar para a pergunta, então. É exatamente o que a gente fez aqui, você deve fazer com a planta do seu apartamento. Em que altura? Você escolhe a altura que você quer cortar. Não tenha dó. Não tenha dó. Não tenha dó. Porque Mas deve eu dar uma aprove- dó, Viane. Dá, Tô eu imaginando tenho. o tamanho do bambu, tá grande. Ó, Léo, Eu não vou tenha pegar lá e dó, fazer assim. mas aproveite todas as partes que você cortar. A de baixo vai brotar e a de cima vai virar uma mudinha nova. Ah, mas eu não tenho onde colocar. Presenteia. É isso que eu ia falar, Pega o presenteia, copinho, gente. Pega o copinho, coloca uma pedrinha, ou o que você achar bonitinho, vai lá e presenteia. Se você não tem nada, até um saquinho normal, transparente, você coloca, põe um fitilho, um lacinho aqui, chega. Demais. É demais. cara. aniversário Muito presentei, legal, então- muito legal. Posso cortar todas as hastes. Eu não sei, eu não vi foto da planta que a nossa amiga falou, mas se for várias, eu cortaria em alturas diferentes.
para ficar mais Ele harmonioso. vai ficar mais cheio, Em vez de fazer assim, aquele né? corte assim, na mesma altura, corta um aqui, um ali embaixo. Quando começar a brotar, imagina que lindo que vai ficar as brotações laterais ali para decorar e aumentar, né? Muito legal. E eu posso colocar quantas eu quiser, porque, por exemplo, aqui Quantas uma quiser. ficou e aqui a Ó, gente eu tem vou te dar um exemplo montinho. aqui, ó, bem simples. Isso aqui não tem onde colocar, mas tem uma garrafinha de água. Já virou Pronto. o meu Já foi. um vasinho, um solitário, lembra do vasinho? Vasinho solitário. Aí aqui sim, cuidado, troque a água a cada 2 dias e quando for fazer esses arranjos é muito legal, muito importante que use água filtrada, Tá. para ter risco zero de qualquer tipo de problema com a saúde da planta. Então, como é pouquinha água, não tem problema, pega a água filtrada, coloca, não quero usar nada, nem o nosso truque aqui, troca de 2 em 2 dias e enche a sua casa de verde, de prosperidade, Lindo, adorei. Adorei. alegria e E sorte. tem algum lugar específico da casa que ele vai gostar mais? Muito sol, mais ou menos, sombra? Essa pergunta Pelo jeito na sala, né? É bem Porque na boa, sala da bem mulher boa. deve estar linda. Como fica a sua sala? Mas onde fica a sua sala? é algum lugar que não bata muito sol diretamente nele. Então, seria um local mais sombreado. Na dúvida, isso é uma informação assim, geral para todas as plantas, até as de ambiente interno. Um pouquinho de sol da manhã sempre é bom. Tá. Então, até as 9 da manhã, qualquer planta, por mais que seja de sombra, ela pode tomar sol, que é saudável. Depois disso, não. O bambuzinho, melhor, esse lugar mais protegido. Então, depois daquele bambu que você falou no começo, aqueles grandões lá, né, que estão lá no sol, para fora. O bambuzinho, já com o nome já diz que é um pouco mais delicado, num local mais protegido, mais sombreado até. Ai, por isso que ele é tão utilizado para decoração. Demais. Né? Lindo, eu adorei. Você vai nos lugares, você pode colocar ali. Ó como a nossa bancada já ficou cheia. Isso que eu ia falar. Tá lindo Nós estamos demais. atrás aqui da mata, na verdade. Quando a gente coloca ele na terra, existe alguma coisa específica da terra que a gente tem que tomar cuidado em relação a adubo, a troca, Olha, sinceramente, rega? não. Ele Nada. é tão resistente, nada. Olha isso. Eu tenho uns na minha loja, que a gente chama de matriz, né? Quando você tem um vaso grande com muitos galhos ali e ele vira uma matriz. Dali você vai tirando esses ponteiros. Eu nem mexo no vaso assim nunca. Então, quando no momento do plantio foi usado uma terra boa, que a gente chama aquela terra adubada própria para vasos, mas já tem uns anos e nunca mexi. E corta o bambuzinho, e corta e tira a muda e ele vai É o brotando. tipo de planta que eu Olha adoro. que demais. Fácil, É o tipo de planta que eu adoro. vai praticamente sozinha. Demais, cara. Claro muito que legal. se a pessoa percebe que a planta está com algum problema ou uma infestação de inseto, por exemplo, faço a limpeza, coloco o inseticida, aí posso colocar um adubo, um fertilizante, qualquer fertilizante genérico para folhas verdes, não tem que ser legal. nada específico. Nada específico. Genérico. Fertilizante, comidinha para planta. Aí eu coloco, ela se recupera e vida que segue. Que incrível. Sem segredo. Não, não. Esse aqui, eu não sei se você de casa tá conseguindo ver. Ah, dá pra ver também na frente. Você amarrou ele aqui pra ele ficar nesse jeitinho E, cheinho, né? Aí o que eu te falei da questão do crescimento dele, mesmo ali ele foi colocado torto, ali no barquinho, e depois a tendência para ele crescer, ele vai subindo normal. Por isso que ele fica assim todo apontando para cima. Isso é uma coisa natural das plantas, chama fototropismo. Ela vai procurar a luz. Então, às vezes você tem um vaso esquecido, imagino que o Léo talvez possa ter, um vaso esquecido ali no canto. Rapaz, tem um cafezal em casa agora. Ah, é bicho, tá verdade. acontecendo aqui. Um Esquecido cafezal. ali no cantinho e a planta começa a fazer assim, ok, procurando a luz do sol. Você fala, nossa, essa planta tá praticamente andando, ela tá devagarzinho, ela vai, mas o quê? Procurando a luz do sol para o crescimento dela. Então isso acontece aqui também. Lindo, cara. Muito Planta lindo. é fantástico, Temos uma né? perguntinha no WhatsApp, né, Temos? amiga? É isso? Temos Não pergunta ouvi. aqui? Ah, não tem? Ah, então Ah, tá já bom. respondeu? Já respondeu. Ah, Se tiver, manda lá pelo Instagram. Isso, Perfeito. boa. Pelo YouTube, toda Eu segunda-feira tem adorei. live no meu YouTube pra tirar dúvida, bater papo comigo com a minha mãe, Aí? que aí Que fica bonitinha. bem informada. Minha mãe adora, virou o emprego dela Ah, é? depois da Que legal. de tudo que ela já fez na delícia. vida. Muito Toda legal. segunda-feira, 7h30 da noite, no YouTube. E você também tá com os cursos? Sim, os cursos de coquedama, de jardinagem, agora a gente está com promoção, então olhou lá no Instagram, que é o Vila Nina TV, vai ter acesso a todos os conteúdos, quase tudo gratuito, mas quem quer uma coisa mais organizada, aquele curso mais fácil de seguir e de aprender, tem a possibilidade também. Boa. Demais, adorei. A gente aprendeu várias coisas aqui, mas eu ainda fiquei com uma dúvida. Se ela tá aqui na terra, como é que eu faço a rega dela? Tem que regar pelo menos Tem uma vez na semana. Uma vez na semana, por cima das pedrinhas mesmo, normal. O que acontece quando a planta está aí, nesse arranjo bem bonitinho, depois de alguns anos, ou não sabe exatamente quanto tempo, pode ser que comece a ficar desproporcional. Aí eu mudo de vaso, eu faço poda, mas assim,
é arranjo para durar um bom tempo muito sem se fácil. preocupar. É muito fácil. Muito legal. O que eu te falei, tô namorando se eu essa espetar aqui. isso aqui, você tá namorando é sua, então. Vai, pode parar. Gente, pronto, já Vou põe na... colocar e vou começar E eu vou te olhar o Todo crescimento. dia. Todo E eu dia. vou te, É muito legal, eu vou te cara. perguntar depois, eu vou querer Pode saber, hein? perguntar. Lindo demais. Eu vou fazer em casa essa Gente, experiência eu aqui, ó. adorei. E se você tem, né, igual a moça ali falou da casa dela, faz um monte de mudinha e dá de presente, porque olha que presente lindo, incrível. lindo. Vai deixar sua casa linda. Se ela cortar várias mudas, eu tenho que fazer, faz até um massinho assim, ó. Nossa, fica lindo. Coloca uma fita aqui e a Pronto, pessoa que gente. ganhar... Já tá vindo, olha que Olha demais, que cara. Você dá demais. pra só pegar as pontinhas aqui da raiz crescendo, ó. Adorei. Como chama a Que bolinha lindo, mesmo? cara. É bolinha em gel. Bolinha em gel. Pra plantio. A criançada, na verdade, se vê isso aí, gosta de ficar tentando. Apertar. Tô imaginando já. Eu tenho meus sobrinhos, um monte de criança vai na loja, já deixa ele meio na visão. Fala, eu quero. Peraí. Aí coloca a mão e se diverte. Mas é super fácil de encontrar e de usar também. E fica Muito legal. lindo. Show de bola. Randall, seja Adorei. sempre bem-vindo à nossa casa, viu? Muito obrigado. Adoro vir aqui. Adoro. Prazer Obrigado. Muito bom sempre estar com A gente vocês. adora você aqui. Que bom, viu? obrigado. Você de casa, então, aproveite, tem curso, pode tirar dúvida, pode conversar, bater papo, @VillaninaTV. O telefone é o 19 98 218 4682 e também tem o YouTube, também Canal do Villanina YouTube com o TV. mesmo nome, tudo Villanina TV, que é o nome da loja, canal, Instagram, é fácil de encontrar. Estou esperando você. E a live da sua mãe, quando que é? Toda Toda segunda-feira, segunda-feira, chama lá Segundinha Só Linda. Segundinha Só Linda. Toda segunda-feira, que 19h30 no bonitinha. YouTube. Gente, Ela é muito adorei. divertida, demais. Adorei, eu vou entrar Aliás, nessa um beijo live. pra minha mãe. Mãe, Beijo. Beijo. Como que ela Viu? chama? Zita. Dona Zita. Beijo, dona Zita. Um beijo pra Obrigadão, senhora, tá? viu? Parabéns pelo seu filho.